No final da década de 50, um esquadrão começava a surgir no Brasil. Em 1958, vencia o Campeonato Paulista, que naquela época era um dos principais, se não o principal torneio da época. Já no ano seguinte, foi a vez de conquistar o torneio Rio-São Paulo, mas bater na trave na recém-criada Taça Brasil, atual Campeonato Brasileiro, segundo a CBF. Esse clube perdeu a final para o fortíssimo Bahia. Se a sorte não sorriu em 1959, ela gargalhou durante a década de 60. Ao todo, foram 23 títulos durante a década. Já tem ideia de qual clube estamos falando? Pois bem, iremos relembrar o Santos da década de 60, que revolucionou e encantou todo mundo com seu futebol, e que contava com um craque que hoje é considerado rei, Pelé. A era de títulos para o Santos na década de 60 começa ainda no primeiro ano, de forma tímida, apenas o Campeonato Paulista, mas temos uma explicação para isso. Naquela época, para se participar da Taça Brasil, você tinha que ser campeão estadual, e para participar da Libertadores, ser campeão da Taça Brasil. O campeão estadual de 59 foi o Palmeiras, respectivamente se classificou para disputar a Taça Brasil de 1960, onde se sagrou campeão, derrotando o Fortaleza, indo então para a Libertadores do ano seguinte, que também era uma competição nova, criada em 1960. O Palmeiras chegou à finalíssima, mas perdeu o título para o Peñarol, que já havia sido campeão em 1959, que foi quando surgiu a Libertadores. A Taça Brasil teve uma mudança na inclusão dos times em 1961. Além dos campeões estaduais participarem, como era de costume, o detentor da taça também participava. Antes não acontecia isso, era só os campeões estaduais. É válido lembrar também que, de certa forma, a competição favorecia os clubes paulistas e cariocas, pois os campeões estaduais dessas capitais já ficavam garantidos na semifinal da Taça Brasil, enquanto os outros clubes disputavam a fase preliminar para então jogar as quartas e semis, onde os paulistas e cariocas já estavam. Esse privilégio até 1961 ficou com os times de Pernambuco e São Paulo. A partir de 62, o Rio ocupou o lugar de Pernambuco. O detentor do título da Taça Brasil também tinha esse privilégio, mas não jogava a partir das semis, e sim das quartas de final. Bom, acho que eu já expliquei o necessário, né? Agora vamos falar sobre o Santos. O primeiro título do clube foi o Campeonato Paulista de 60, que eu já citei. Foram 34 jogos e a equipe fez 50 pontos, acumulando 22 vitórias, lembrando que naquela época uma vitória valia 2 pontos e não 3 como costumamos ver hoje, 6 empates e apenas 6 derrotas. A equipe marcou incríveis 100 gols, sendo o melhor ataque da competição e sofreu 44 gols, ficando atrás do Corinthians no quesito melhor defesa. O artilheiro da competição foi ninguém mais ninguém menos que Pelé, com 33 gols. Com o título paulista, a equipe estava classificada para disputar a Taça Brasil no ano de 1961, onde já chegou disputando as semis contra o América do Rio, que havia vencido o Palmeiras, campeão de 60, nas quartas. O Santos goleou o América em São Januário por 6-2 e perdeu por 1-0 na Vila Belmiro. Se acha que o Santos se classificaria com esse resultado, é aí que você se engana. Na regra, se ambos vencessem os jogos, um terceiro jogo seria disputado. E foi no Pacaembu que o Santos novamente goleou, dessa vez por 6-1. A final contou com um velho conhecido da equipe santista, o Bahia, mas dessa vez o alvinegro praiano brilhou após empatar no Fonte Nova por 1-1, goleou a equipe baiana por 5-1 na Vila, conquistando seu primeiro título de Taça Brasil e garantindo então a vaga para a Libertadores do ano seguinte. Vale ressaltar que o clube também venceu o Campeonato Paulista daquele ano. Dos 30 jogos disputados, foram 25 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas, 53 pontos no total, e com uma marca superior que a do ano passado, foram 113 gols e apenas 33 gols sofridos, ficando atrás do Palmeiras com 29. O artilheiro de ambas as competições novamente foi Pelé, com 7 gols na Taça Brasil e 47 no Paulista. A cada ano que se passava, o clube crescia mais de rendimento, e no ano de 1962 podemos dizer que foi o melhor ano da equipe. De 5 competições disputadas, o clube santista venceu 4. No Paulista, a soberania continuou, 24 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. Foram 105 gols marcados e 28 sofridos. Manteve o melhor ataque da competição e conseguiu a marca de melhor defesa também. Pelé terminou como artilheiro com 37 gols. Na Taça Brasil, a equipe enfrentou o Sport Recife direto nas semis, e a torcida do Leão deve ter pesadelo com o jogador Coutinho até os dias de hoje. Na primeira partida, ele marcou no empate em 1-1 na Ilha do Retiro, e no Pacaembu, 4-0, sendo os 4 gols de Coutinho. A final talvez tenha sido uma das mais ilustres até os dias de hoje. O Santos de Pelé enfrentou o Botafogo de Garrincha. Não só isso, ambos eram a base da seleção campeã do mundo em 62, na qual Garrincha brilhou. E realmente foi um confronto épico.
O Santos venceu em São Paulo por 4-3 e o Botafogo por 3-1 no Rio. A partida de decisão aconteceu no Maracanã, mas a estrela de Didi, Garrincha e Nilton Santos foi ofuscada por Pelé, Coutinho, Dorval e Pepe. 5-0 e o Santos se tornava bicampeão. Dessa vez, Coutinho foi o artilheiro da competição com 7 gols. Além dessas competições nacionais, o Santos desbravou o fortíssimo Peñarol na Libertadores e contava com o equatoriano Alberto Spence, maior artilheiro da história da Libertadores, com 54 gols. Além de contar com Bela Gutmann como treinador naquela temporada, treinador esse que conquistou os 2 títulos de Champions do Benfica até o momento e revelou o craque de Moçambique, Eusébio. Após passar em primeiro na fase de grupos com 20 gols feitos e apenas 6 sofridos, enfrentou a Universidade Católica nas semis, empatando em 1-1 no Chile e vencendo por 1-0 em São Paulo. A final não contou com Pelé, que estava machucado, e apesar dos uruguaios saírem na frente em Montevidéu, Coutinho empatou e virou para a equipe santista, que não fez seu papel de casa e perdeu por 3-2, forçando um terceiro jogo que aconteceu no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O Santos, que dessa vez já contava com Pelé, venceu por 3-0 com 1 gol contra e 2 do Rei. Coutinho se tornou o artilheiro da competição junto com os equatorianos Spencer e Henrique Raymond, do Emelec. O clube se tornava pela primeira vez campeão da Libertadores. Era a hora então de conquistar o mundo. A equipe enfrentou o Benfica de Eusébio, num jogo com 2 partidas, mas nenhuma na casa do Santos. O palco da primeira disputa foi um Maraca lotado. O clube usava o Maraca por ser o maior estádio do Brasil, e naquela época todos queriam ver o Santos jogar. O clube venceu a primeira partida por 3-2, com 2 de Pelé e 1 de Coutinho. No Estádio Luz, em Portugal, um passeio santista, 5-2, 3 do Rei, 1 de Coutinho e 1 de Pepe, para se sagrar campeão do mundo. Com o auge do Santos em 62, a equipe queria repetir os feitos na temporada seguinte, e conseguiu quase todos eles, menos o Campeonato Paulista, que ficou com o Palmeiras de Ademir da Guia. O alvinegro ficou na terceira colocação, mas continuou sendo o melhor ataque do campeonato, com 69 gols marcados e tendo Pelé como artilheiro com 22 gols. Mas se o estadual não veio, o torneio Rio-São Paulo sim. Além do tri da Taça Brasil, a equipe bateu o Grêmio nas semis em ambas as oportunidades, 3-1 no Estádio Olímpico e 4-3 no Pacaembu. A final contou com um bom e velho conhecido Bahia, dessa vez sem dificuldades para a equipe santista. Goleou por 6-0 em casa e 2-0 em Salvador, se tornando campeão naquela edição. E pela primeira vez nos anos de 60, o artilheiro não foi santista, e sim de uma equipe sergipana. Ruiter, jogador do Confiança, marcou 9 gols. Na segunda participação na Libertadores, o clube não precisou passar por fase de grupos. Por ser o atual campeão da competição, começou a edição já nas semis, onde enfrentou o Botafogo. Sim, o Botafogo. Como a equipe santista já havia sido campeã da Libertadores e garantindo sua vaga para o próximo ano, o Botafogo, que foi vice para o Santos em 62, ganhou a vaga para disputar a Liberta daquele ano. Mas apesar dos cariocas passar na fase de grupos sem uma derrota sequer, não conseguiu passar pelo Santos nas semis. Após o empate em 1-1 no Pacaembu, o Glorioso foi goleado no Maraca por 4-0. O adversário da final seria o Boca Juniors. Todos queriam ver o Santos naquela ocasião, por isso novamente a primeira parte da final aconteceu no maior estádio da época, o Maracanã. Pelé era a sensação do clube santista, mas quem brilhou naquele jogo foi Coutinho, que marcou 2 gols no começo, e Lima ampliando aos 28. Sanfilippo ainda marcou 2 gols para a equipe argentina no segundo tempo. Em La Bombonera, outra vitória santista, 2-1. Sanfilippo abriu o placar, mas com gols de Coutinho e Pelé, a equipe santista conquistou o bi da América e o Boca apenas o prêmio da artilharia, que ficou com Sanfilippo. Já que o bi da Libertadores foi conquistado, nada mais justo de pensar no bi do Mundial, e era o que o Santos queria. Mas teria que passar pelo incrível Milan de Cesare Maldini, Trapattoni e os brasileiros Mazzola e Amarildo. A primeira partida foi disputada no estádio San Siro e teve uma derrota por 4-2. Pelé marcou os 2 gols da equipe do Santos, mas se lesionou durante a partida. Com isso, o segundo jogo no Maraca não contou com o Rei. A equipe santista começou perdendo por 2-0, mas como disse um jornal da época, sem Calvete, sem Zito e sem Pelé, Santos ganhou de 4 e deu olé. 4-2 forçando o terceiro jogo. Terceiro jogo esse que também foi decidido no Maraca. E se no primeiro e segundo jogo tivemos muitos gols, na terceira partida foi justamente o contrário. Dalmo fez o único gol da partida de pênalti. Gol esse que tornou o Santos bicampeão do mundo e provou que aquele Santos era muito mais do que apenas Pelé.
Em 64, infelizmente o clube não repetiu a dose nos torneios continentais, mas no Brasil continuou sendo imparável. Nesse ano, a equipe fez muitas modificações, principalmente na parte defensiva, mas conquistou o Paulista, Torneio Rio-São Paulo e a Taça Brasil. No Paulista, foram 20 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, 95 gols marcados e 47 gols sofridos. Na competição Rio-São Paulo, dividiu o título com o Botafogo, com os mesmos 14 pontos, 7 vitórias e 2 derrotas, e 21 gols marcados para ambos também. Naquela época não existia o regulamento para a saldo de gols. Caso houvesse, o Botafogo que seria o campeão, pois sofreu apenas 9 gols, já o Santos, 12. Na Taça Brasil, a equipe pela primeira vez não começaria na semifinal. O direito de semifinalista era apenas para campeão estadual do Rio ou São Paulo, que no caso foi o Palmeiras. O Santos começou nas quartas contra o Atlético Mineiro, vencendo o clube em ambas as oportunidades, 4-1 em Minas e 5-1 em São Paulo. Nas semis, enfrentou o campeão paulista da temporada passada, o Palmeiras, e vencendo novamente em ambas as oportunidades. A final contou com o Flamengo, mas o rubro-negro carioca não conseguiu parar o alvinegro paulista, 4-1 para o Santos no Pacaembu, com direito a 3 gols de Pelé, e um empate de 0-0 no Maraca. Pelé e Gildo do Ceará foram os artilheiros da competição com 8 gols cada. Na Libertadores, o clube novamente começou a competição nas semis, pois era o atual campeão, mas acabou perdendo para o Independiente, que acabou se tornando campeão da competição e hoje é o clube com mais títulos da Libertadores até o momento, 7 no total. Em 65 era evidente um desgaste por parte da equipe, mas continuou mostrando sua força no Brasil e conquistou o Paulistão, onde sofreu apenas 2 derrotas e 3 empates, conquistando 25 vitórias, além do melhor ataque com 93 gols e a segunda melhor defesa com 28 gols sofridos. Mais de 50% desses gols foram marcados por Pelé, 49 no total. No Brasileiro, a equipe santista enfrentou novamente uma equipe carioca, dessa vez o Vasco da Gama, mas antes havia passado pelo Palmeiras nas semis, vencendo a primeira partida por 4-2 e empatando a segunda por 1-1. Já na finalíssima, 2 vitórias para a equipe santista, 4-1 no Pacaembu e 1-0 no Maraca. Bita, do Náutico, terminou como artilheiro da competição com 9 gols, na frente de Alcindo, do Grêmio, com 8. Na Liberta, apesar do clube convencer na fase de grupos vencendo todas as 4 partidas, caiu novamente nas semis, dessa vez para o Peñarol. Nesse ano também, a Conmebol decidiu que cada país teria 2 representantes na Libertadores, a partir de 1966, o campeão e vice. Porém, a CBD não curtiu muito a ideia e não deixou os clubes participarem, alegando que a Conmebol estava descaracterizando a competição. Com isso, em 1966, o Santos não teve chance de disputar a Libertadores e buscar o 3º título, e talvez ali tenha sido o pior ano daquele Santos que encantou e encanta até os dias de hoje. O único torneio que o clube conquistou naquele ano foi o Rio-São Paulo, que assim como em 64, não teve apenas um campeão, mas sim 4: Botafogo, Santos, Vasco e Corinthians. Os clubes tiveram a mesma pontuação, mas desta vez eles teve a chance de disputar um quadrangular de desempate. Mas a CBD estava prestes a convocar 45 atletas para o preparativo da Copa de 66. Com isso, os clubes se recusaram a jogar o quadrangular, pois teriam muitos jogadores reservas. No Paulistão, o clube como sempre chegou na marca de melhor ataque, mas não saiu da 3ª colocação, onde o título ficou para o Palmeiras, tendo Toninho Guerreiro, jogador santista, como artilheiro com 27 gols. Na Taça Brasil, o clube perdeu a oportunidade do hexacampeonato. O clube que estragou os sonhos do Santos foi o Cruzeiro de Tostão, Dirceu Lopes, Natal e companhia. E não foi sorte do clube mineiro. O Cruzeiro venceu e convenceu. Os 2 jogos da final foram épicos. 6-2 no Mineirão, com direito a hat-trick de Dirceu Lopes, e 3-2 de virada na Vila Belmiro, dando ao clube mineiro o primeiro título de Taça Brasil. No ano de 1967, tivemos uma reformulação no Torneio Rio-São Paulo. Além da alteração do nome para Torneio Roberto Gomes Pedrosa, em homenagem ao goleiro da época de 30, clubes de outros estados além de Rio e São Paulo disputaram o torneio. Torneio esse que só durou até 1970, e também é considerado pela CBF como Campeonato Brasileiro. A dinâmica do campeonato era simples. Os clubes eram divididos em 2 grupos, e os 2 primeiros de cada grupo se classificavam para um quadrangular, onde se enfrentavam em jogos de ida e volta, e quem pontuasse mais era o campeão.
O clube santista, que tinha garantido sua vaga para a Libertadores por ter sido vice-campeão da Taça Brasil, optou em não participar da competição continental, pois focaria na Gomes Pedrosa, já que estava fora da Taça Brasil. Mas o clube acabou não ficando com nada, terminou em quarto, ficando fora do quadrangular, além de ver o rival Palmeiras vencer tanto o torneio Gomes Pedrosa quanto a Taça Brasil, tornando o Alviverde bicampeão brasileiro em um único ano. A equipe santista só conseguiu um título no ano de 67, que foi o Campeonato Paulista, mas não foi de forma tranquila como vimos nos anos anteriores. O clube empatou em números de pontos com o São Paulo, 41 para cada. O campeão foi decidido num jogo de desempate entre as duas equipes, onde a equipe santista conseguiu a vitória por 2-1, sagrando-se campeão. Em 1968, enfim, o clube retornava para um torneio continental. Na verdade foram dois, a Supercopa Sul-Americana e a Recopa Intercontinental. Ambos consistiam em confrontos com as equipes que haviam sido campeão do mundo, mas a Supercopa consistia com apenas equipes sul-americanas, já a Recopa com todas as equipes campeãs, ou quase todas, pois o Real Madrid não quis participar. Na Supercopa, o Alvinegro venceu todos os jogos, batendo equipes como Peñarol e Racing, tornando-se campeão. A Recopa era dividida em dois grupos, a zona sul-americana e a zona europeia. O líder de cada grupo se enfrentaria. O Santos novamente se tornou líder, e a Internazionale, com a desistência do Real, foi o único representante europeu, portanto, já estava na final. E após uma vitória santista por 1-0 na Itália, o clube de Milão simplesmente desistiu do jogo de volta, dando o título então para o Santos. O clube ainda conquistou o Paulista daquele ano, tendo o melhor ataque e a melhor defesa, mas a artilharia ficou com o jogador Teia, do Ferroviária, e conquistou também o Roberto Gomes Pedrosa. Após se classificar em primeiro no grupo B, venceu todas no quadrangular que contava com o Internacional, Vasco e Palmeiras, sagrando-se campeão pela primeira vez do torneio e tendo como artilheiro Toninho Guerreiro com 15 gols, logo atrás de Pelé com 12. A última edição da Taça Brasil foi em 68 e teve Botafogo como campeão. O ano de 69 não foi tão especial no quesito títulos, até porque a equipe só conquistou o Campeonato Paulista aquele ano. Mas eu falo no quesito representatividade. O Santos, que naquela época era o clube mais popular do Brasil e um dos mais populares no mundo, durante toda a década fez excursões por outros países, pois todos queriam vê-lo jogar. Mas em 1969, em uma de suas excursões, há relatos que o clube foi capaz de parar uma guerra na Nigéria enquanto excursava pela África, que ficou conhecida como a Guerra de Biafra. A intenção do governo era melhorar sua imagem para a população que vivia em conflito. O governo nigeriano e a República Separatista de Biafra concordaram em uma trégua de 48 horas para que o jogo do Santos acontecesse. Um outro fato que aconteceu em 69 foi o 10º gol de Pelé, em jogo válido pelo torneio Gomes Pedrosa, no qual o clube venceu a equipe Cruz Maltina por 2-1, com Pelé de pênalti marcando então seu 10º gol no Maraca com cerca de 100 mil pessoas. Então é isso, galera. Eu vou deixar um site para vocês na descrição do vídeo, do Acervo Santos, que mostra os jogadores que mais vestiram a camisa santista, e o período desses jogadores no clube. A maioria saiu dessa década genial do Santos. Tem muito mais pelo site, se vocês forem mais a fundo vão achar muita coisa. Só para recordar aqui um pouquinho, se não fosse pelo Palmeiras, talvez o Santos alcançaria um decacampeonato. O clube conseguiu a marca de ficar sem perder para o Corinthians por incríveis 11 anos no estadual. Apenas Cruzeiro, Palmeiras e Botafogo conseguiram ofuscar o brilho daquele Santos. Bom, o fato é que por mais clubistas que somos, devemos reconhecer o quão importante e admirável foi o Santos, não só para o Brasil, mas sim para todo o mundo, num clube onde na verdade todos os jogadores foram reis.